Oi, pessoal, eu sou o professor Gustavo, da Residência Pedagógica, e eu vou dar essa aula para vocês. Essa aula ela foi feita por mim, pela professora Estela, pelo professor Lua e pela professora Maria. Então, na outra aula, a gente viu, né, a gente começou a ver o reino animal e a gente viu dois filos, do quinidários e poríferos. Nessa aula, a gente vai ver mais dois, certo? Os plateumintos e os nemateumintos. Então, a gente vai começar com eles, esses aqui, que são os plateumintos. Então, vamos ver o que são eles. Eles são vermes com corpo achatado dorsoventralmente. Então, o que seria um verme? O verme nada mais é que são animais invertebrados de corpo alongado. Aí, no caso, o termo verme ele não vai ter valor taxonômico. Como assim não tem valor taxonômico? Por exemplo, se você vira e fala que X animal é um plateuminto, significa que ele está dentro de um grupo, né? No caso aqui, ele está dentro de um filo. Se você vira e fala que tal animal é um verme, ele não necessariamente está num grupo, porque verme ele abrange mais que isso, entendeu? Então, por exemplo, você vai ter tanto verme dentro dos plateumintos quanto dos nemateumintos. Então, o verme não serve para fechar alguém taxonomicamente, a gente pode dizer. Mas ele é muito empregado para animais invertebrados de corpo alongado. Então, plateumintos vão ser, né, esses animais invertebrados de corpo alongado, que têm o corpo achatado dorsoventralmente. O que significa isso? Significa que eles são achatados como se fosse uma folha de papel, a gente pode dizer assim. O dorso fica na parte de cima, que seria as costas, e o ventre, por exemplo, a barriga, que ficaria embaixo, dorsoventralmente. A gente tem aqui plateumintos, né, que vem a palavra plato, vem de achatado, e eumintos, verme, né, que é justamente isso, são vermes com corpo achatado. Eles são triblásticos. O que significa isso? Significa que eles são formados a partir de três, por isso triblásticos, de folhetos germinativos. Aí, nessa imagem aqui, a gente consegue ver o exemplo, né? A gente tem uma planária cortada e a gente consegue ver. O sistema digestório ele é derivado da endoderme. O que isso significa? Significa que as células do folheto germinativo da endoderme elas vão dar origem ao sistema digestório. As células derivadas do mesoderma vão dar origem ao parênquima. As células derivadas da ectoderme vão dar origem à epiderme. Então, isso que é ser triblásticos, é ter o corpo todo formado a partir desses três folhetos. Okay? Eles não são celomados, porque eles não apresentam celoma. A gente vai ver nos próximos grupos mais sobre esse celoma. Mas celoma é uma cavidade que tem dentro do corpo dos animais. No caso dos plateumintos, não vai ter. Eles apresentam simetria bilateral, então é como se você dividisse o corpo dele, né, da cabeça, cauda, assim. A parte esquerda é igual à direita. Beleza, então vamos ver o que faz o plateuminto, né? Vamos ver as características deles. Eles não apresentam sistema respiratório nem sistema circulatório, então eles não vão ter isso. Eles vão começar a apresentar cefalização do sistema nervoso. O que seria isso, essa cefalização? Seria uma concentração maior de células nervosas na região anterior do corpo. A região anterior do corpo seria a cabeça, né? Então você vai ter uma concentração maior de células nervosas, então você vai começar a ter uma cefalização desse sistema nervoso. Você vai começar a ter uma vai começar a ser uma parte mais importante do sistema. Por exemplo, esses gânglios sebroides aqui, certo? Aí eles vão ter o sistema digestório incompleto. Por que incompleto? Porque você vai ter boca, ele vai ter boca, mas ele não vai ter ânus. O ânus é sem diferenciação, certo? Essa é a diferença. O sistema digestório completo, você teria boca e ânus diferenciados, só que no caso dos plateumintos é só a boca. Ok? Que mais? Eles são divididos em três classes. A classe dos tubelários, como a gente pode ver aqui, que são animais de vida livre, em sua maioria. A classe dos trematódios, que são ectoparasitas ou endoparasitas. E as dos cestódios, que são todos endoparasitas. A gente vai ver melhor eles daqui para frente. Então, vamos começar com os tubelários, né? Os tubelários eles vão ser plateumintos de vida livre. Como assim de vida livre? De vida livre porque eles não são parasitas, então eles não precisam de um hospedeiro para sobreviver, certo? Então, eles não precisam estar em um hospedeiro, estar em um animal. E por isso que eles têm a vida livre. Os principais representantes dos tubelários são as planárias, como por exemplo a gente tem uma planária aqui. Eles são animais que fogem da luz, então preferem viver em lugares mais sombreados, com pouca luminosidade. Eles vão enxergar através das estruturas que a gente chama de ocelos, que são essas duas estruturas aqui, que parecem olhinhos de pelúcia, assim, que são esses dois pontos pretos aqui. A gente chama de ocelos. Não são olhos, porque não produzem imagens, como por exemplo o nosso, mas percebem a variação de sombra e luz. Então, eles conseguem diferenciar luminosidade, alta luminosidade, baixa luminosidade. Então, é desse jeito que eles enxergam, certo? A gente vai ter alimentação. Então, como que eles vão se alimentar?
a planária ela vai deslizar em cima do alimento. E quando ela estiver em cima do alimento, ela vai, através da boca, que é esse orifício, ela vai projetar essa faringe. Aí dessa faringe ela vai liberar enzimas digestivas que vão parcialmente digerir o alimento. E quando esse alimento estiver parcialmente digerido, ela suga esse alimento pela faringe. Então ela coloca a boca para fora, ela abre a boca, coloca a faringe para fora, solta as enzimas digestivas e suga o alimento. Já a digestão, o intestino ramificado que vai ser responsável por distribuir e digerir parcialmente esses nutrientes pelo corpo. O resto da digestão, ela vai correr dentro das células que revestem o tubo digestório. Aí a gente vai ter a excreção, né? Grande parte da excreção nas planárias vai ser por difusão, através da superfície do corpo, mas a gente vai ter estruturas especiais, como por exemplo os protonefrídeos, que vai ter função excretora, que vai eliminar do corpo especialmente excesso de água e outras substâncias. Aí a gente vai ter também as células flama, que a gente está vendo aqui, que elas vão apresentar um feixe de flagelos, vários flagelos, e já o solenócito, ele vai ter um flagelo só. Então, a célula flama vai ter vários flagelos e os solenócitos apenas um. Eles vão ser responsáveis por filtrar os fluidos presentes nas células do parênquima e conduzir resíduos para poros excretores. Então, eles vão filtrar os fluidos, né, que vão estar nas células parênquimas, e o que for ruim, eles vão, né, os resíduos, eles vão conduzir para os poros excretores para ser liberado pelas planárias, certo? Então, a gente vai ter a reprodução das planárias. E como que acontece essa reprodução? A gente tem que as planárias vão ser animais hermafroditas. Então, no mesmo indivíduo, a gente vai ter a presença tanto de órgãos reprodutores masculinos como femininos, né? E essa reprodução ela vai poder ser tanto sexuada quanto assexuada. E como que ocorre? Assexuada, dois indivíduos eles vão se unir, colocando seus poros genitais um em contato ao outro. Então, o poro genital fica no ventre, então duas planárias vão unir o ventre, uma no ventre da outra. Então, o espermatozoide de uma vai fecundar os óvulos da outra. Esses óvulos eles vão formar ovos que vão ser envoltos por uma cápsula. E essa cápsula geralmente é depositada sobre pedras e folhas. Dentro dessas cápsulas vão eclodir as planárias jovens sem passar pelo estágio larval. Como assim, sem passar pelo estágio larval? Significa que quando elas saírem do ovo, né, da cápsula, elas vão ser idênticas às planárias adultas, só que menorzinhas, certo? Então, essa é a reprodução sexuada. Já a assexuada vai ser o dessa imagem aqui, que é muito interessante. Quando você tem uma planária, você pode cortar ela, por exemplo, aqui, o exemplo, corta em 3 pedaços, você vai dar origem a outras 3 planárias. Isso acontece por quê? Porque as planárias, elas são um animal com uma capacidade muito grande de regeneração. Então, elas vão se reproduzir desse jeito, e elas se reproduzem por meio da fissão transversal, que é esse corte. Se você faz o corte numa planária, ela vai dar origem a outra. E, por exemplo, se você corta ela em 3, não vai ser só a cabeça que dá origem. Não, a cauda e o corpo vão dar origem a outra planária também. Então, de uma planária, você tem 3. Então, você vai ter essa reprodução assexuada também. Terminando os tubelários, a gente vai ver agora os trematódios. Os trematódios, diferentemente dos tubelários, eles são platemídeos parasitas. Certo? A gente vai ter diferença dos ectoparasitas, que são animais que vivem na superfície exterior, então na parte de fora do corpo do hospedeiro, e os endoparasitas, que vão ser no interior, então dentro do corpo do hospedeiro. Para isso, eles vão apresentar uma ou duas ventosas, né, para se fixar no corpo do hospedeiro. Aqui tem um exemplo das ventosas para fixação. Eles vão ter uma boca que vai se comunicar com um esôfago curto, e vão ter 2 ramos intestinais muito reduzidos, certo? Eles vão ter um revestimento do corpo modificado, que vai ter um papel de proteção. Por que essa proteção? Porque o corpo do hospedeiro ele vai querer lutar, de certa forma, contra esse parasita. Né? Então, para isso, ele precisa dessa proteção contra substâncias que vão ser produzidas pelo hospedeiro. Além disso, a superfície ela vai ter várias funções importantes, que vai ser a de absorver nutriente, através dessa superfície, vai ter a troca de gases e a liberação de excretas. Certo? Então, nos trematóides, a gente vai ter o tal do esquistossomo. Esse esquistossomo ele vai ser importante porque ele é um parasita humano que se destaca aqui no Brasil. Ele vai ser o causador da esquistossomose.
certo? Ele vai ser um animal com grande dimorfismo sexual, ou seja, é quando o macho e a fêmea apresentam uma diferença muito grande no aspecto exterior do corpo. Então, como a gente pode ver aqui, o macho é muito maior e muito menor que a fêmea. A fêmea vai ser bem mais fina que o macho vai ter essa fenda longitudinal no corpo. Essa fenda longitudinal é o que dá o nome para esses animais, porque como a gente pode ver aqui, esquisto, né, que seria com fenda e somo corpo. Então é um animal com fenda no corpo, né, um esquistossomo. E vai ser nessa fenda que a fêmea vai se alojar para facilitar a reprodução. Como eu falei, é responsável por uma doença grave, a esquistossomose, que vai ter, entre outros sintomas, a barriga d'água. A barriga d'água também é como é conhecida, a esquistossomose, porque causa uma grande dilatação no abdômen do hospedeiro, que vai ser basicamente por conta das alterações que ocorrem no fígado. Então, por conta disso, você vai ter uma grande dilatação do fígado e do abdômen, por isso é chamado de barriga d'água, certo? Então, vamos ver mais sobre essa esquistossomose. Ela vai ter o esquistossomo, né? Ele vai ter os caramujos planorbídeos como hospedeiros intermediários. Aqui eu coloquei algum exemplo deles. Significa que todos os caramujos vão ser hospedeiros intermediários de esquistossomose? Não. Vão ser esses caramujos planorbídeos, que são caramujos de água doce. Beleza, eles são hospedeiros intermediários porque no ciclo de vida desse parasita ocorre a reprodução assexuada, certo? O ser humano ele vai ser considerado o hospedeiro definitivo porque no corpo, né, no ser humano é onde ocorre a reprodução sexuada. Então é isso que diferencia, certo? A gente é o hospedeiro definitivo porque dentro da gente ocorre a reprodução sexuada do parasita. Essa vai ser a diferença, certo? E como a gente vai ver melhor, mas como que a gente evita? Evitaria a esquistossomose, né? Se você instala a rede de esgoto, orientação para que pessoas não defequem livremente no solo, controle da população dos caramujos, identificação e alerta de lagos ou rios contaminados com caramujo, tratar os doentes também. E a gente vai ver melhor como que essa doença, né, como que esse esquistossomo, como esse trematóide, age no nosso corpo. Então a gente vai ver o ciclo de vida da esquistossomose, do esquistossomo. Então tudo começa com uma pessoa infectada. Essa pessoa ela vai ter os vermes adultos vivendo nos vasos sanguíneos do mesentério, né? E depois da fecundação, então a fêmea vai colocar os ovos nos vasos sanguíneos do intestino. Esses ovos, então, eles vão acabar caindo dentro do intestino. Essa pessoa doente, quando ela defeca, as fezes dela vão estar com esses ovos dos parasitas. Então a pessoa doente, se porventura ela defecar perto de um local com água, de um lago, esses ovos eles vão se desenvolver, vão dar origem às larvas que a gente chama de miracídios, e esses miracídios vão penetrar nos caramujos planorbídeo, nos caramujos, nos hospedeiros intermediários. Os miracídios, então, dentro dos caramujos, eles vão se reproduzir assexuadamente. Então, um miracídio vai dar origem a cerca de 200 mil cercárias. Essas cercárias vão ser as larvas que são capazes de nadar livremente na água. Então, na água, a cercária vai acabar penetrando na pele de algum ser humano que vai estar se banhando no lago ou o que seja. Então, essa cercária ela vai penetrar, ela vai ter a capacidade de penetrar na pele humana. E ao penetrar, as cercárias vão sofrer uma modificação que vai originar as formas jovens dos esquistossomos. Então, eles vão passar pela corrente sanguínea, vão chegando ao coração, aos pulmões e acabam se alojando no fígado, onde eles vão permanecer até a fase adulta, certo? Então, na fase adulta, eles vão pegar e migrar para os vasos sanguíneos do mesentério. Então, esse é o ciclo de vida. Então, uma pessoa doente, ela é capaz de adoecer, ela tem a capacidade de adoecer várias outras pessoas, certo? Então, aqui a gente vai ter o, o ciclo de vida, que eu acabei de falar, só que escrito para vocês darem uma olhada depois. E antes de a gente ir para os próximos, eu já falei, mas falar melhor sobre as profilaxias. O que seria profilaxia? Seria formas de se combater a doença, ou de se evitar de se ter a doença. E algumas delas são a instalação de rede de esgoto, que assim você evita com que as fezes acabam sendo os ovos e as fezes sendo levadas para algum lugar onde se tem esses caramujos. Então, orientação também para que as pessoas não defequem livremente no solo, perto de lagos ou lagoas. O controle, né, da população dos hospedeiros, dos caramujos. Então, se você não tem os caramujos, as larvas acabam não virando
as cercárias que acabam não penetrando na nossa pele, certo? Então, você identificar lagos e rios que têm essa presença desses hospedeiros, dos caramujos, e combater, são medidas muito importantes, são medidas profiláticas muito importantes, além do tratamento dos próprios doentes, né? Então, terminando os trematóides, a gente vai para os cestódios, que é a terceira classe de plateumintos. Eles vão ser plateumintos, então, endoparasitas. Endoparasitas são parasitas que se localizam dentro do corpo do hospedeiro, certo? Eles vão ser representados principalmente pelas tênias, que a gente chama ela de solitárias. Solitárias por quê? Porque só ocorre um indivíduo no intestino humano. Então, um ser humano só é capaz de ter uma tênia no seu intestino. Então, por isso dá o nome de solitárias. Elas são grandes, podendo atingir até 8 metros de comprimento. A parte anterior do corpo de uma tênia é denominada scolex, onde se situam as ventosas por onde o animal vai se fixar na parede do intestino do hospedeiro. Elas não vão possuir sistema digestório, porque elas vão absorver todo o material digerido pelo hospedeiro através da superfície do corpo. Então, elas não precisam digerir, porque elas já absorvem o alimento digerido do hospedeiro, certo? Então, aqui a gente tem os scolex, tanto da tênia solium quanto da tênia saginata. Aqui vão ser essas duas tênias que a gente tem. A tênia solium, ela vai ter como hospedeiro intermediário o porco, e ela vai possuir esses ganchinhos nos cólex. Já a tênia saginata, o hospedeiro intermediário dela vai ser o boi, e não vai possuir os ganchos nos cólex, apenas as ventosas, certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que, a partir dos cólex, né, da cabeça, a gente pode dizer assim, o corpo da tênia é formado por numerosas partes que se repetem, são denominadas proglótides. Então, cada partezinha da tênia, tirando os cólex, é proglótide. Então, aqui a gente vai ter uma proglótide. Essas proglótides, elas são formadas através de um processo que a gente chama de estrobilação, que vai ser responsável pelo crescimento desses organismos. Então, essa estrobilação, ela é formada perto da cabeça perto dos cólex, né? Ocorre perto dos cólex, que vai dar origem a novas proglótides. Então, as proglótides recém-formadas, elas vão ser imaturas, elas vão ser pequenininhas, certo? Só que conforme o tempo vai passando, elas vão ficando mais velhas, elas vão se tornando sexualmente maduras e cada vez maiores. Então, no interior de cada proglótide, a gente vai ter o desenvolvimento do sistema reprodutor. Primeiro o sistema reprodutor masculino e depois o feminino, tudo isso numa só proglótide. Então, a gente vai ter o que a gente chama de autofecundação, que é como ocorre a reprodução, né, a fecundação das tênias. Então, uma proglótide do mesmo indivíduo, ela vai se unir a outra proglótide pelo respectivo poro genital. Então, o espermatozoide de uma proglótide, ela vai fecundar o óvulo de outra. Então, é assim que ocorre a autofecundação. E a tênia, ela vai ser importante para a gente porque ela vai causar a teníase. E como que ocorre a teníase? Então, a gente vai ver. Depois da fecundação, a gente vai ter a formação de ovo no útero dessas proglótides. E essas proglótides cheias de ovo, a gente chama de proglótides gravídicas, que são essas proglótides aqui. Como a gente pode ver, esses pontos mais escurinhos são os ovos. Então, ela pode ser liberada nas cavidades do intestino do hospedeiro, eliminada com as fezes. Então, essas proglótides cheias de ovos, as gravidíceas, elas são eliminadas com as fezes pelo hospedeiro. Esses ovos, né, eles vão acabar contaminando a água e alguns alimentos que vão ser consumidos pelos animais, certo? Então, isso ocorre o quê? Se o hospedeiro, ele acaba defecando, vamos supor, num lago, e ele acaba defecando essas proglótides gravidíceas, os ovos, eles vão acabar contaminando essas águas. E as águas que foram, por exemplo, regadas por os alimentos que foram regados por essas águas, eles também vão estar contaminados. Desses ovos vão surgir as larvas, os cisticercos. Os cisticercos, eles vão se instalar em diferentes partes do corpo do animal, sendo muito frequente nos músculos, né? Esse animal, no caso, vai ser ou o boi ou o porco. Então, os animais, o porco, o boi, vai acabar se alimentando de alimentos contaminados ou da própria água. Desses ovos vai dar origem ao cisticerco, que vai se instalar em diferentes partes dos animais, mais frequentemente nos músculos, né? Na carne. O ser humano, no caso, vai ser o hospedeiro definitivo, né? Aí como que ele vai adquirir esse parasita? Ao comer essa carne com cisticerco. Então, por exemplo, se tem um boi, um porco que foi contaminado
com os ovos, que deu origem ao cisticerco, e o ser humano ele vai comer essa carne geralmente mal passada, por quê? Porque a carne, quando ela é bem passada, quando ela fica bastante tempo no fogo, ela acaba matando esses cisticercos. Então ela acaba deixando de estar contaminada. Só que se ela está bastante mal passada assim, quando o ser humano come, esses cisticercos eles vão estar vivos ainda. Então o ser humano vai acabar se contaminando e esses cisticercos eles vão se instalar na parede intestinal, no intestino, dando origem à tênia adulta, certo? Já assim, a tênia adulta instalada no intestino humano, ela vai causar a verminose, né, conhecida por teníase, que os principais sintomas vão ser diarreia, emagrecimento e dor abdominal. Isso por quê? Porque ela vai estar, né, na sua barriga, né, no seu intestino, se alimentando do que em tese você está se alimentando. Então, o que você come, a teníase vai estar se alimentando também. A tênia, no caso, vai estar se alimentando também. Aqui tem o ciclo rapidinho, né? Então, uma pessoa contaminada, ela acaba defecando, uma proglótide gravítica. Os animais, o boi, o porco, acaba se alimentando da água, de alimentos contaminados por esses ovos. Os cisticercos, eles vão se alojar na carne desses animais com o consumo da carne mal cozida. Então, os cisticercos acabam se alojando no intestino e dando origem à tênia. Aí a gente tem aqui como que a gente tem a prevenção da teníase. Vai ser basicamente por medidas de higiene. Então, como por exemplo, não defecar no solo, na água, o próprio saneamento básico, não ter um lugar direcionado para você defecar, que possa fazer o correto tratamento, observar a procedência da carne, do boi, do porco, também você cozinhar, né, no seu preparo, o bom cozimento da carne acaba destruindo os secos, foi o que eu falei. E também o tratamento dos doentes é fundamental, porque quando você acaba tratando alguém, batendo a tênia dentro do corpo da pessoa, ela acaba, é, ela vai parar com a transmissão, né? Vai evitar a propagação da doença. Certinho? Além da teníase, a gente vai ter também a cisticercose. A cisticercose vai ser uma diferença que a gente vai ter no ciclo. O que acontece? Como a gente pode ver aqui, vai acontecer assim. Uma pessoa, em vez dela consumir a carne. Cadê? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui no ciclo. Aqui. A pessoa, em vez dela consumir a carne do ovo contaminada por cerco, a pessoa, ela ingere os ovos. Então, no ciclo normal que a gente tem na teníase, a gente não, o ser humano ele não consome os ovos, ele consome as larvas, né, os cisticercos. No caso da cisticercose, o ser humano ele vai consumir os ovos diretamente. E isso acontece o quê? A gente vai ter, quando a gente consome as proglótides junto com os ovos, o que aconteceria com o porco e o boi vai acontecer com a gente. Os ovos vão acabar formando cisticercos. Como a gente pode ver aqui, e essas coisinhas aqui, em detalhe, vão ser os cisticercos. E assim como acontece no boi e no porco, vai acontecer com a gente. Então, os cisticercos eles vão se instalar nos nossos músculos e outros órgãos. E assim, pode ser bem grave, porque as larvas elas podem se alojar em órgãos muito importantes, como por exemplo, como o cérebro. Então, a cisticercose, ela é grave, tanto quanto a teníase. E a profilaxia é a mesma, é saneamento básico e tratar dos doentes. Certo? E aqui tem um ciclo. O hospedeiro, né, o ser humano, coloca o ovo, se alimenta do ovo e aí tem a cisticercose. Certo? Então, vamos lá. Assim a gente termina o filo plateuminto e a gente vai começar o filo nematóide, né, o filo dos nematelmintos. Certo? Então, vamos lá. O que são nematelmintos? Nematelmintos eles vão ser vermes também, né? Eles vão ser animais de corpo alongado, cilíndrico e fino, com as extremidades afiladas. Então, eles vão ter uma diferença para os plateumintos, que é o corpo alongado, né? Enquanto os plateumintos têm o corpo achatado, os nematelmintos vão ser vermes com corpo alongado, né? Nema, de nematoda, significa fio, né? Aí a gente vai ter algumas espécies de nematelmintos que vão ser parasitas, mas a maioria vai ser de vida livre, né? Não tem hospedeiro nem nada, não são parasitas. Podendo ser encontrados tanto no mar, na água doce, ou no próprio solo. Eles vão ser animais pseudocelomados. Como a gente viu, os plateumintos eles são acelomados, ou seja, eles não têm celoma. Já os nematelmintos eles vão ter esse pseudoceloma, né, que vai ser a cavidade, por exemplo, como a gente pode ver aqui,
nos plateumintos não tinha essa cavidade, era tudo revestido por células. Nos nematelmintos a gente vai ter essa cavidade. E nessa cavidade a gente vai ter, cadê? Um líquido presente nela. E esse líquido ele é muito importante, porque esse líquido nos nematelmintos que vai ser responsável por distribuir os gases respiratórios e os nutrientes digeridos pelo intestino. Além disso, ele dá uma sustentação no corpo que atua como um esqueleto hidrostático. Certo? Então, esse pseudociloma nos nematomintos ele acaba sendo muito importante por conta do líquido presente nele, certo? Então, vamos ver mais sobre os nematomintos. Os nematomintos não vai ter o sistema circulatório, vai ser o líquido que vai fazer esse papel de levar os gases para lá e para cá e os alimentos, né, digeridos. O sistema digestório vai ser completo, né, porque ele vai ter boca e ânus diferenciado. A respiração vai ser cutânea, que vai ser através da pele, que vai realizar essa troca de gases, né, através de difusão na superfície do corpo. E a excreção vai ser realizada por essas estruturas especiais chamadas renetes, aqui que são o tal dos tubos em H, certo? Então a excreção vai ser realizada pelas renetes, mas ocorre também a eliminação de excretos por difusão através da superfície do corpo. Então, o que a gente vê nesses vermes, nesses animais, é que a superfície do corpo, a pele, desempenha funções muito importantes, né? Certinho? Então, vamos lá mais ver sobre os nematelmintos, porque os nematelmintos, né, os nematóides, eles são parasitas dos seres humanos. E basicamente essa vai ser a importância que eles vão ter para a gente. Eles vão causar verminoses, né? Eles vão ser nossos parasitas. Então, a gente vai ver aqui, né, alguns exemplos. Um dos mais conhecidos é a lombriga. Provavelmente alguém já deve ter ouvido falar lombriga. Alguém já deve ter ouvido falar de alguém que já teve lombriga. Eu já. Não, nunca tive, já ouvi falar. Mas a lombriga é chamada de Ascaris lumbricoides. Ela vai ser um parasita do intestino humano. Aí o perigo dela aqui, ela pode ocorrer em grande número. Que em grande número ela acaba causando uma obstrução intestinal. Então você vai ter tanta lombriga no seu corpo que ela vai estar obstruindo. Então, por exemplo, você não vai conseguir, o alimento não vai estar passando, você não vai conseguir defecar, porque vai ter muita lombriga. Certo? Essas lombrigas vão ser animais sexos separados, né? O macho e fêmea. Então, a gente pode ver nessa imagem. O macho ele vai ser menor, né, do que a fêmea. Ele vai ter aqui, como a gente pode ver, uma espécie de gancho, né? E com essa extremidade, o macho ele vai se envolver no corpo da fêmea no momento da cópula, né? No momento da fecundação. A fecundação vai ser interna. E os óvulos formados eles passam a apresentar um envoltório espesso e resistente. A lombriga vai ser um parasita cujo ciclo se desenvolve em um único hospedeiro, o ser humano. Então, diferentemente como a gente viu agora dos plateumintos, né, da teníase, por exemplo, que a gente tem um hospedeiro intermediário, a lombriga vai ter um só hospedeiro, que vai ser o ser humano. Então, como a infestação ela não depende da ação do parasita, porque vai ser o hospedeiro que ingere os ovos, ela diz que é passiva. Como assim passiva? Não vai ser o parasita que vai entrar na nossa pele, como por exemplo na esquistossomose. Não, a lombriga a gente vai se alimentar dos ovos. Então a gente diz que é uma infestação passiva, certo? Então a gente vai ver o ciclo de vida da lombriga. O ciclo de vida da lombriga vai ser também o ciclo da ascaridíase, porque vai ser o nome dado a essa doença, né? A infecção causada pela lombriga. E o nome é ascaridíase por conta do nome, né, do nematominto, do nematóide, que é Ascaris lumbricoides. Então vamos ver. O ser humano contaminado, ele vai acabar defecando e essas fezes elas vão estar infestadas pelos ovos da lombriga. Aí outro ser humano acaba ingerindo alimentos ou água infestado com esses ovos. Aí no intestino os ovos eles vão ser digeridos e dar origem às larvas. As larvas elas vão perfurar a parede do intestino e vão cair na circulação sanguínea. Quando elas caem na circulação sanguínea, elas são levadas pela circulação ao fígado, passei sem querer, ao fígado, ao coração e ao pulmão. No pulmão, elas vão perfurar os alvéolos e vão sair pelos brônquios, pela laringe e pela faringe. Aqui na faringe, elas vão ser engolidas novamente. Então, as larvas vão subir até a faringe e elas são engolidas novamente. Quando elas são engolidas, elas voltam ao intestino. Elas voltam ao intestino. No intestino, as larvas vão voltar, né? As larvas vão atingir a maturidade, vão se tornar vermes adultos e reproduzir. Então, esse é o ciclo, certo? O ser humano vai se alimentar do ovo, o ovo vai virar larva, vai entrar no pulmão, subir na faringe, vai ser engolido de novo e no intestino elas vão
atinge a maturidade, certo? E é isso que eu falei, tá tudo aqui, a gente pode ver o ovo ou a própria lombriga, ó, como é que é. Esse seria o ovo da lombriga. Esse seria o ovo da lombriga. Então, como que a gente evita? Qual que seria a profilaxia, né? Como que a gente faz para evitar que a gente tenha uma sequência maior, que a gente tenha mais ascaridíase? Como a gente viu nas outras infecções também, tanto pelos próprios plateumintos, higiene. Então, evitar o defecar em ar livre. Então, se você tem um saneamento básico, você tem um local onde essa fezes pode ser direcionada e não ao ar livre, onde pode contaminar a água ou até mesmo alimentos. Então, fazer uma boa limpeza dos seus alimentos antes de consumir, ter uma higiene, lavar sempre as mãos, é, ter atenção de onde você da origem desses alimentos e também o tratamento dos doentes, né? Quando você trata os doentes, você acaba com a lombriga e assim você acaba com o ciclo de vida dela, certo? Saindo da lombriga, a gente vai para outro nematóide que é o ancilóstomo. O ancilóstomo, cujo nome científico vai ser Ancylostoma duodenale, ele é outro nematóide parasita do intestino humano também. Já os ancilóstomos eles vão ter estruturas cortantes na extremidade anterior do corpo, então na cabeça a gente vai ter essas estruturas cortantes ao redor da boca, que com essas estruturas eles vão ferir a parede intestinal, onde eles se fixam, que eles vão retirar o sangue e através desse sangue que eles se alimentam. Normalmente, os ancilóstomos eles vão acabar retirando mais sangue do que eles precisam, e essas feridas por ele costumam sangrar continuamente. Então, isso faz com que o hospedeiro ele perca muito sangue. Então, quando você perde muito sangue, o hospedeiro ele acaba se tornando anêmico. Quando alguém está anêmico, essa pessoa anêmica ela tem um aspecto pálido, amarelado, que dá origem ao nome popular também dessa doença como amarelão. Além de ancilostomose, a doença causada pelo ancilóstomo é também amarelão, certo? Então, da mesma forma que as lombrigas, eles são animais que têm o sexo separado também. Então, aqui a gente vai ter o ciclo de vida dos ancilóstomos. Então, como que acontece? Após a fecundação, as fêmeas elas vão liberar os ovos dentro do intestino, vai se misturar com a fezes e vai sair com as fezes, certo? Então, as larvas, elas saem do ovo e sobrevivem no solo úmido. As larvas elas vão penetrar o corpo através da pele, então vai ser diferentemente da lombriga, vai ser uma infecção ativa, porque as larvas entram no corpo do ser humano, certo? Elas vão penetrar no hospedeiro através da pele. Então, entrando elas vão entrar nos vasos sanguíneos e vão percorrer a corrente sanguínea, chegando no pulmão. Atingindo o pulmão, no pulmão vai ser a mesma coisa das caridias, as larvas elas vão atingir a faringe e elas vão ser engolidas de novo. Sendo engolidas de novo, as larvas elas vão até ao intestino, onde elas se tornam vermes adultos de novo. Se tornando vermes adultos de novo, elas se reproduzem, produzem ovos que vão sair pelas fezes também. Então, é assim que acontece. Esse é o ciclo de vida. Aqui está escrito melhor, por exemplo, elas vão atingir vai ser um intestino delgado, que eles vão se fixar. Uma coisa interessante também é que além de ser causado pelo ancilostoma duodenale, como a gente viu, ele também pode ser causado pelo Necator americanus. Então aqui a gente tem o ancilostoma duodenale e aqui o Necator americanus. Assim como no caso das caridias, a gente vai ter prevenção da ancilostomose também pelo saneamento básico. Então, não defecar perto de rios e lagos. Então, você tem um cuidado com o seu alimento, certo? Só que aí, ao contrário das larvas da lombriga, o ancilóstomo se desenvolve no solo. Então, a gente não precisa consumir, diferentemente da lombriga, os ovos dela para ela sobreviver. As larvas do ancilóstomo, elas se desenvolvem no solo. Então, é perigoso porque, às vezes, não necessariamente consumir, mas você está numa fonte de água onde tem essas larvas do ancilóstomos, você pode acabar contraindo ancilostomíase, certo? Então, evitar andar sempre calçado, onde lugares onde pode ter um ancilóstomo, é uma medida profilática também. E é muito importante para se prevenir o amarelão. Assim como eu falei, né, das outras doenças, o tratamento da própria doença, ela sempre vai ser fundamental, porque tanto dá para melhorar a saúde da pessoa, mas também para evitar que a doença se propague, né? Porque quando você acaba com o parasita dentro do corpo do ser humano, você evita que ovos e larvas
venham, né? Que acaba, você evita com que essa pessoa, as fezes dessa pessoa venham com os ovos contaminados. Certinho? Então esse foi o ancilóstomo. Aí, além do ancilóstomo, a gente vai ter também a filária. A filária vai ser, o nome científico vai ser Wuchereria bancroft, que vai ser um nematominto parasita também, só que diferentemente dos outros que são de intestino, ela vai ser dos vasos linfáticos humanos, certo? Então, a doença causada pela filária vai ser o nome da filariose. Essa doença ela vai acabar por obstruir vasos linfáticos, que vai dificultar a eliminação do excesso de líquidos dos tecidos. Então, os vasos linfáticos eles são muito importantes para isso. Eles são importantes para essa eliminação do excesso de líquidos dos tecidos. Só que acontece, quando você tem um excesso de filária, essas filárias acabam obstruindo os vasos linfáticos. Então, você vai ter você não vai ter essa eliminação em excesso do líquido dos tecidos e vai acabar causando inchaço. A filária, em alguns casos, ela também é conhecida. A filariose, perdão, em alguns casos, ela também é conhecida como elefantise, que vai ser um quadro em que, como a gente pode ver aqui nessa imagem, as pernas acabam inchando tanto que acaba se assemelhando às pernas de um elefante, que é daí que vem o nome. E esse inchaço, ele pode, não só nas pernas, ele pode acontecer no corpo, em outras partes do corpo, como o escroto e as mamas, né? Então, é muito perigoso. E como que acontece, como que é o ciclo, né, da filária? O ciclo da filária, ele vai ter os adultos, eles vão viver nos vasos linfáticos humanos, onde eles vão se reproduzir. Então, eles vão se reproduzir aqui, isso vai ter reprodução, né, das filárias. Os ovos vão dar origem a larvas, que a gente vai dar o nome de microfilárias, que vão passear pela circulação sanguínea. Enquanto os adultos ficam nos vasos linfáticos, as larvas, elas vão ficar as microfilárias vão ficar na circulação sanguínea, certo? Aí, o que acontece? Vai ter esse mosquito aqui, que é os mosquitos hematófagos do gênero Culex. Quando eles picam alguém contaminado pelas filárias, essas larvas acabam sendo ingeridas por esses insetos do gênero Culex. E dentro do corpo, então ele vai vir aqui e vai infectar, ele vai se infectar com microfilárias. Dentro do corpo do inseto, você vai ter a diferenciação. Então, essa larva, essa microfilária, ela vai se diferenciar e vai dar um nome, vai dar origem às larvas infectantes. Ao esse mesmo mosquito picar uma outra pessoa com essas larvas infectantes dentro do corpo dele, esse mosquito ele vai transferir essas larvas infectantes para uma outra pessoa. Que no ser humano, essas larvas infectantes vai dar origem aos vermes adultos, reiniciando o ciclo. Então, os mosquitos eles vão pegar as microfilárias, dentro dele vai dar origem a larvas infectantes, vai infectar uma outra pessoa com larva infectante. Essa larva infectante vai dar origem às filárias adultas que vão se instalar nos vasos linfáticos dos seres humanos, certo? Aí, como que se dá o combate dessa doença? O combate dessa doença se dá pelo controle da população do vetor. Então, pensa, se você não tem a presença do mosquito infectando outros seres humanos com a larva infectante, você acaba parando o ciclo ali, né? Então, o combate à doença é justamente esse controle da população dos mosquitos, né? Uso de repelente de inseto, então, uso de tela em janela, porta para evitar a entrada de mosquito, e claro, também tratando os doentes. Se você não tem doente, não vai ter microfilárias para esse inseto ingerir, certo? Então, essa foi a filária. Além da filária, a gente vai ter o oxiuro, que vai ser um nematominto que parasita também o intestino humano. A infecção por oxiúros ela vai ser chamada de oxiurose ou enterobiose. Na oxiurose, as fêmeas, após a fecundação, elas vão liberar um grande número de ovos. Esses ovos eles podem ser eliminados com as fezes ou fixar na região anal, onde provoca forte irritação e coceira. Então, vai ter um grande número de ovos. E esses ovos, eles podem ser eliminados com fezes ou vão se fixar na parede do ânus, na região anal. Então, o que isso acontece? Isso faz com que cause uma grande irritação e coceira. Ao coçar o local, a pessoa acaba contaminando a mão. E se ela não acaba não limpando essa mão, né, não lavando a mão, passando álcool em gel, por exemplo, ela acaba ingerindo esses ovos. E quando ela ingere esses ovos, eles se desenvolvem em larvas, e essas larvas são liberadas dentro do intestino, onde se transformam em adultos, iniciando o ciclo. Então, vai ser uma verminose
também que é tratada através, diferentemente das outras, que não é pelas fezes em si, mas é coceira, né? A coceira no ânus. Então, hábitos de higiene são muito importantes para se evitar que essa doença se propague, né? Você limpa suas mãos, você acaba extinguindo, né? Matando todos esses ovos, não tendo infecção de outras pessoas ou a sua própria ciclicamente, né? Então a gente vai ver o último nematóide parasita, que vai ser o bicho geográfico. O bicho geográfico ele pertence à espécie Ancylostoma brasiliensis. Ele vai ser um verme, diferentemente dos outros, é um parasita do intestino de cães e gatos. Ele não é parasita do ser humano, ele é parasita de cães e gatos. Então, após a fecundação, né, os ovos eles vão ser eliminados junto com as fezes do animal. Então, o animal infectado com bicho geográfico no seu intestino, ele vai acabar liberando os ovos junto com as fezes. Então, desses ovos vão eclodir larvas, essas larvas aqui, que acabam se fixando no solo, né? Elas ficam no solo, na verdade. Então, elas ficam no solo, então quando passa um cão ou gato, ela acaba penetrando essa pele do cão ou do gato, e elas vão para o intestino e dão origem aos vermes adultos, iniciando o ciclo. Só que o que a gente tem a ver com isso? A gente tem a ver que, se essas larvas penetrarem na pele humana, elas ficam meio sem o que fazer, assim. Elas começam a se deslocar dentro da pele, irritando e deixando linhas avermelhadas. Então, elas acabam, como são de parasita de cães e gatos, eles não vão parasitar a gente. Então, quando entra no pé humano, ela acaba só se deslocando, tentando achar o que seria um intestino de cães e gatos. Então, isso acaba deixando, como a gente pode ver aqui, a pele irritada e esses caminhos, que é por onde essa larva acaba andando. E no caso aqui, no seu deslocamento irregular, acaba formando marcas na pele que lembra a linha de um mapa. Por exemplo, aqui, de certa forma, acaba lembrando, né? Daí que vem o nome popular de bicho geográfico, certo? Então, vai ser um parasita de cães e gatos que acaba entrando na nossa pele, certo? Aí, como que a gente faz? Como que a gente faz com o bicho gráfico? As larvas, elas acabam não penetrando na nossa corrente sanguínea. Então, elas não vão se desenvolver em vermes adultos, porque a gente não é um hospedeiro natural, como eu falei. Então, só que elas acabam causando algum mal pra gente, né? Porque acaba causando coceira, inflamação. Então, o que a gente tem que fazer? Entre os locais mais propícios para se contagiar, para ter o contágio dessas larvas, estão a areia da praia e os tanques de areia, como um parque infantil. Então, a presença de cães e gatos nesses lugares deve ser sempre evitada. Não só para a gente não adquirir bicho geográfico, mas para os nossos animais também não adquirirem, né? Bicho geográfico, porque se o nosso gatinho, nosso cão, saudável, ele acaba andando na areia, que tem esse bicho geográfico, ele acaba pegando. E a gente não quer isso, nem no nosso pé, nem no pé do nosso animal, certo? Então, foi isso. Essa foi a aula sobre plateumintos e nematelmintos, os dois filos. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado e a próxima aula vai ser sobre novos filos. Certinho?